Seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Capela e Sírios. Conhecereis a verdade? Está preparado? Vamos começar. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas grandes estrelas. É o nosso material, nós estamos falando sobre conhecereis a verdade. Então, conhecer a verdadeira história da humanidade, aquilo que foi ocultado de nós durante muito tempo. Então, esse é o vídeo de número 5. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá no canal, assiste os anteriores, para você entender melhor esse aqui. No anterior, nós estávamos falando sobre a chegada dos Anunnaki à Terra, onde eles contribuíram com a gênese humana, contribuíram com o DNA humano, fazendo as experiências genéticas para a formação da raça humana, a formação do Homo sapiens e a formação do Homo sapiens sapiens. Tá? Todos os Anunnakis, eles eram Homo capenses, eles tinham crânios alongados. Tá? Além de serem maiores do que os humanos normais, eles tinham os crânios alongados. Diversos crânios foram encontrados, espalhados pelo mundo, como você pode ver nessas imagens. E através de análises de DNA, foi comprovado que o DNA deles não era humano. Inclusive, as características dos ossos do crânio também eram diferentes. O nosso geralmente é formado por 3 partes, a deles era formado por apenas 2 partes, o crânio. Então, completamente diferente. Diferente também dos ossos e dos crânios alongados encontrados na região do Peru, região de Palenque, na região da Guatemala também, na região do Equador. Esses crânios, eles eram alongados artificialmente. Por quê? Para fazer uma homenagem aos deuses. Tá? Então eles eram amarrados, esses crânios, quando as crianças tinham 6 meses de idade e ficavam com eles amarrados até 2 anos, para os crânios se alongarem para fazer uma homenagem aos deuses. Mas os crânios encontrados na região da Rússia, na região do Egito, na região da planície da Mesopotâmia, são crânios que não são humanos. E alguns também encontrados na região do Peru também não são humanos. Dentre os mais de 300 crânios encontrados no final do século XIX e início do século XX. Entendida essa questão, nós vamos para as duas grandes estrelas que estão no céu, que também contribuíram para a gênese humana, que é Sírios e Capela. Vamos primeiro falar um pouco de Capela. Capela é uma estrela que está 42 anos-luz distante da Terra. Para você entender um pouco sobre essa questão de ano-luz, essa questão dessa distância astronômica, como é que funciona, é o seguinte: a luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. É uma chamada de uma constante. Ela não muda a sua velocidade. Ela não aumenta e ela não diminui. Tá certo? Então quer dizer que a luz, em 1 segundo, ela viaja 300 mil quilômetros. Tá? É a coisa mais veloz que nós temos hoje palpável, tirando o pensamento, né? Que é mais veloz do que a luz. E aí o que acontece? Como é que você faz para calcular essa distância no espaço? Porque não tem estrada, não tem pista, não tem rua. Como é que você faz? Você calcula a distância que a luz vai viajar ao longo de um ano. Então você pega a velocidade da luz, multiplica pelos segundos existentes em um ano, certo? E aí quando você faz isso, dá uma média, dá mais ou menos 9 trilhões de quilômetros. Então, um ano-luz, ou seja, a distância que a luz viaja no espaço em um ano é de 9 trilhões de quilômetros. Capela está a 42 anos-luz distante da Terra. Então, para você ver, se você quiser saber a distância mais ou menos exata, pega 42 e multiplica por 9 trilhões. Você vai ter mais ou menos a distância da Terra até Capela. Capela está na constelação de Cocheiro, tá? Também chamada de Áuriga. Capela, o sistema de Capela não é um sistema de um único Sol como o nosso sistema, né? Que nós temos os planetas e o nosso Sol e todos os planetas orbitando o nosso Sol. Lá não, lá é um sistema binário, é chamado de sistema binário, né? Então você tem Capela A e Capela B, que são duas grandes estrelas massivas. Elas têm ela tem 25 vezes mais luz do que o nosso Sol. Olha só.
Ela tem 25 vezes mais luz do que o Sol, que o nosso Sol conhecido, tá? Elas são muito maiores. E próximas a essas duas estrelas, também tem duas estrelas menores, chamadas de duas anãs vermelhas, que são estrelas mais velhas, tá? Então, é comumente chamado, né, de sistema binário, porque são duas estrelas massivas muito grandes. Quando a gente fala da vida em Capella, né, quando a gente vai pegar o livro Exilados de Capella, A Caminho da Luz, Gestação da Terra, que vão falar sobre a vida existente em Capella, não é na estrela, tá? Porque a estrela é o Sol, mas sim os planetas orbitando dentro desse sistema do cocheiro, em que Capella é a estrela. Então você vai ter basicamente, entre vários planetas, nós temos 3 em especial que é ocupado pela população chamada de capelina, que são os capelinos, que no seu processo evolutivo passaram a ocupar 3 planetas. Um ficou destinado apenas à agricultura e pecuária, o segundo ficou destinado à indústria e o terceiro à habitação. Então eles viajarem entre um e outro é a coisa mais corriqueira, mais comum que existe. Capella também é a 6ª estrela mais brilhante do nosso céu. Quando você olhar para o céu à noite, a 6ª estrela mais brilhante é Capella. Então ela está entre as 10 mais brilhantes do nosso céu. Já Sirius, ele se localiza a 8,5 anos-luz distante da Terra. Então você vai pegar 8,5, multiplicar por 9 trilhões e você tem a distância entre Terra e Sirius, certo? Sirius está na constelação de Cão Maior. Olha só. E Sirius também é um sistema binário. Sirius tem 20 vezes mais luz do que o nosso Sol. Então ela é a estrela mais brilhante do nosso céu. Você olhar à noite e ver a estrela mais forte, mais brilhante, possivelmente é Sirius que está sendo mostrado. E você pode ver de qualquer lugar do planeta, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tá? Sirius também é um sistema binário, então um sistema formado por 2 estrelas muito fortes. O que significa isso para os habitantes de Sirius? Praticamente não existe mais noite. À medida que nós vamos progredindo espiritualmente, a nossa necessidade de descansar como nós humanos diminui. Então são sistemas que já não tem quase mais noite. Você tem apenas uma leve penumbra. Então esses 2 sóis orbitam todos esses planetas que são ocupados pela população siriana, tá certo? Tanto Capella quanto Sirius vieram para a Terra há milhares de anos contribuir com a gênese humana. Então os capelinos, os sirianos, os orianos, o povo de Andrômeda, todos eles vieram contribuir com a formação humana durante o período de experiências genéticas realizadas pelos nibiruanos. Tá? Sirius é tão interessante, é tão importante até para os egípcios. Quando você entra dentro da pirâmide de Kelps e vai até a Câmara do Rei, primeiro que pirâmide não era lugar de enterrar faraó, tá? Não existe. Nenhum faraó foi encontrado dentro de nenhuma pirâmide. Era um local de iniciação espiritual, tá? Então, os faraós eram enterrados no Vale dos Reis. Tá? Então, dentro das pirâmides não existem múmias, nunca existiram. Mas dentro da Câmara do Rei, onde você tem o sarcófago de iniciação, quando você olha do lado direito e do lado esquerdo ao sarcófago, você tem uma pequena abertura deste tamanho, uma abertura na parede de um lado direito e do lado esquerdo. E quando você olha por essas aberturas dão para o céu. De um, você olha a Ursa Maior, e do outro você olha Sirius. Então eles construíram as pirâmides e construíram essas 2 aberturas, ligando diretamente essas 2 grandes estrelas que eram importantes para eles, porque muitos deles acabaram vindo dessas regiões. Os capelinos contribuíram com a formação humana da Terra quando eles chegaram também há 40 mil anos atrás, chegando em 4 grandes grupos, que são os egípcios, os judeus, os indianos e os indo-europeus. São os 4 grandes grupos que vieram de Capella para a Terra para contribuir com a formação da Terra. Eles vieram evoluídos? Não, eles vieram caídos vibratoriamente para a Terra.
Já o povo de Sírios é muito mais evoluído. Eles não vieram praticamente caídos, eles vieram também para contribuir para a formação. Então é de lá que veio a Santíssima Mãe Maria de Nazaré, que veio José, que veio Abraão, que veio Moisés e tantos espíritos que contribuíram para a formação espiritual da Terra. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou desse material? Na próxima nós vamos avançar cada vez mais. Esteja preparado. Divulga, se inscreve, compartilha. Um abraço.